Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro dos canais do podcast Planeta, nosso programa de todas as terças-feiras, a partir do meio-dia. Aqui na parte técnica, meu fiel parceiro Eudes. Opa, bom dia a todos. E aí, Eudes, tudo bem? Muito show? Correndo, né? Legal, que bom. Gente, hoje no programa eu vou passar um conteúdo para vocês sobre saídas do corpo, os grandes autores e os livros importantes dentro desse estudo. Já já a gente começa. Hoje nós estamos voltando no ritmo normal do programa, fizemos semana passada ao vivo e agora já na sequência normal, já estou voltando de férias, né, Eudes? Hoje é o segundo programa depois das férias. Exato, e eu já estou na correria, Eudes. Eu vou sair daqui hoje, eu vou gravar o programa Viagem Espiritual lá na Rádio Vibe Mundial, porque na quinta eu vou estar no Rio de Janeiro, então não vou poder fazer ao vivo. Eu vou sair daqui, vou gravar e à noite tem uma live ainda. Eu já comecei bem corrido. Correria. E eu vou começar o ano dessa vez diferente, não aqui em São Paulo e sim no Rio de Janeiro. Pessoal, estarei viajando de ônibus quinta durante o dia para o Rio de Janeiro. Na quinta-feira à noite eu vou fazer uma palestra na Fraternidade Ramatiz de Brás de Pina, que é um espaço maravilhoso. A palestra lá vai ser sobre hinduísmo. Na sexta eu vou fazer uma live em Vargem Grande, Jacarepaguá, na parte da tarde. E aí à noite eu vou fazer uma palestra no grupo Rosa de Umbanda em Pedra de Guaratiba. No sábado, na parte da tarde, eu vou fazer uma palestra no Espaço Leonardo da Vinci, no bairro de Olaria, onde eu sempre faço palestras quando vou ao Rio. E no domingo de manhã, eu vou estar fazendo uma palestra no bairro de Campo Grande, no Centro Espírita, e de lá eu vou para a rodoviária para voltar para São Paulo. Olha como é que é a minha semana, a correria. Então, quem é do Rio de Janeiro, quiser pegar os dados dos lugares da palestra, está no meu site, que o Eudes vai botar aí agora, ippb.org.br. Tá na descrição da vai live. abrir logo na cara do site, tá ali, ciclo de palestras no Rio. Clica ali que vão abrir os endereços, os temas, telefones para informação. Todas essas palestras gratuitas, elas vão, a palestra na Ramatiz é sobre hinduísmo, em Pedra de Guaratiba, experiências fora do corpo, no Espaço Leonardo da Vinci, fenômenos anímicos e mediúnicos, e no domingo, em Campo Grande, chakras e mãos de luz. Todas as palestras com arrecadação de 2 quilos de alimentos que depois serão distribuídos para comunidades carentes, atendidas pelos grupos lá do Rio de Janeiro. Em abril, eu retornarei ao Rio de Janeiro para mais 3 palestras. Eu irei no NEAM, na última semana de abril, no NEAM, que é um centro espiritualista no Recreio dos Bandeirantes. Depois, no dia seguinte, uma sexta-feira, que é a última semana do mês, eu estarei na casa de Francisco de Assis, um espaço espiritualista no bairro das Laranjeiras, que eu sempre vou também. E depois tem mais um lugar que eu vou, que é um centro espírita em Jacarepaguá. Então já está mais ou menos o primeiro semestre, minha agenda já está apertadaça, lotada. Eu vou, agora em início de março, primeiro final de semana de março, vou estar em Curitiba, fazendo uma palestra e um curso. E no meio do mês de março eu vou estar em Caxias do Sul, Porto Alegre e Santa Cruz. Olha. E quando que a gente vai para a Europa? Qual que é a data? Calma, rapaz. Em abril, tô esperando. eu estou tentando organizar na primeira semana a ida a Salvador, que ainda vamos ver se vai dar certo, e na última semana de abril, o Rio de Janeiro. E aí em maio, que nós vamos lá para fora, Olha aí. Portugal, eu e o Wagner Porto, Lisboa, funk Bruxelas na Europa. Bélgica e Londres. Depois, setembro, eu ainda vou organizar a agenda, talvez de novo em Lisboa, Londres novamente, talvez Irlanda ou Escócia lá junto. Em outubro, eu vou a Orlando, Estados Unidos, depois eu vou a New York e depois a Boston, de lá vou atravessar para Toronto, no Canadá. O homem é chique. Então esse ano tá bem, a agenda bem apertada, uma correria, mas enquanto eu tiver saúde aí para ir fazendo essas atividades, e as palestras vão retornar aqui em São Paulo, dia 16 de fevereiro, primeira palestra do ano aberta, gratuita como as palestras de sexta-feira, e eu faço palestras em vários lugares aqui em São Paulo,
também com arrecadação de alimentos. Isso é bem legal. Ou ração de animal, que é uma forma de converter em ajuda. E ajudar as pessoas. Legal. E por último, ainda, pessoal, boa notícia. Chegou o livro Na Luz dos Pretos Velhos na Amazon. É só entrar lá, clicar o meu nome, Wagner Borges, ou o título do livro, Na Luz dos Pretos Velhos, na Amazon aqui do Brasil. Eles mandam pelo correio, olha que legal. Então já tá fácil do pessoal conseguir, né? Na minha mão não tem nenhum livro aqui, o que acontece? Olha, nem eu tenho, porque... Até você tem que comprar o seu livro, né? Desde que o livro foi lançado, eu fiquei só com um, né? E aí o livro ainda não tá nem nas livrarias físicas ainda, eu disse, somente nas virtuais. Não, fala isso brincando, e na Amazon é uma das principais, né? Tá? Bom, e aqui, gente, dicas de livros. Eu passei na semana passada na livraria Martins Fontes. Eu disse, quando eu entro em livraria, é igual criança em loja de doce. Eu fico louco, cara. E eu tenho tanto livro que eu sei que nessa vida não dá para ler tudo, mas eu sei que tá ali. Sim. E aí eu pego uma hora, dou uma olhada, então... Tem um lado dos que você já leu, o lado do que você não leu, mas né? sai muita coisa, né? Então a gente tem que priorizar, assim, o que a gente está aprofundando mais naquele dado momento da nossa vida que a gente está pesquisando um pouco mais. Então, eu quero dar uma dica de um livro muito bonito chamado Mente Imortal, Evidências Científicas Comprovam a Continuidade da Consciência Além do Cérebro, do Irving Laszlo, com participação do Anthony Peake, que é um autor também muito bom, editora Cultrix, Mente Imortal. Tem um capítulo enorme sobre experiência de quase morte e várias evidências sobre imortalidade da consciência. É um livro de pesquisa, não é um livro que fala do lado espiritual. É um livro de um pesquisador observando as evidências de vida após a morte espalhadas em vários contextos. Muito bom, é livro bem legal, gostoso de ler, mas não é um livro espiritualista, ele é um livro mais de pesquisa para quem está aprofundando essas temáticas. Muito bom. Aliás, a capa linda, né? O que é esse símbolo aí? É um símbolo aqui, eu não sei o que é, não. Mente Imortal, Irving Laszlo. E o outro livro, do Matthew Walker, se chama Por que Nós Dormimos? A Nova Ciência do Sonho e do Sono. Eu sempre dou a dica aqui, o Eudes, daquele livro, O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que fala de sonhos, ondas cerebrais, bioquímica cerebral, que é o melhor trabalho publicado no Brasil nessa área. Agora saiu esse aqui de um autor americano, maravilhoso. Porque Nós Dormimos, da editora Intrínseca. O livro não trata de experiências fora do corpo, ele trata de sono, bioquímica cerebral, recuperação do cérebro durante o sono, tipos de sono. O livro é espetacular para quem está pesquisando a parte técnica de sono e sonhos e ondas cerebrais. Okay? Eu sempre dou as dicas. Não é só espírito, é ciência também. Não, eu estudo pra caramba, cara. E outra, mente aberta, eu estudo de tudo para ter uma visão de conjunto sadia, bem embasada, para não dar viajada na maionese astral, né, cara? Sim. E eu gosto... o Vano, que é químico, que é quântico, cientista quântico, sei lá. E ele estuda a parte 1 e a parte outra. Então, conhecimento não tem fronteira, cara. Eudes, a ignorância sempre tem um fim, que é quando o conhecimento chega. Mas o conhecimento jamais terá fim. Então, cara, é preciso a gente estar estudando, observando, só não pode ficar preso no que está lendo ou nos estudos. Porque tem gente que estuda muito e fica presa no intelecto. E não pode perder o coração, o lado lúdico, a música, a poesia, somado nisso tudo. Senão a pessoa fica muito chata, cara. Estudando tudo isso, ela perde o equilíbrio da vida natural, já não brinca mais. Pode observar, grandes intelectuais, pesquisadores, às vezes se tornaram muito chatos e às vezes arrogantes, diferente das pessoas do dia a dia. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, né? De estar estudando, observando para ter o conhecimento, mas sem perder o pé no chão, cara. Sem deixar de falar com todo mundo, brincar, contar piada, jogar boliche, ir ao cinema, ir à praia, gostar de poesia, de música, namorar, sacanear os amigos. Sim. Senão você fica chato. Como muita gente ficou em várias áreas do conhecimento, muita coisa na cabeça, isso aumenta a arrogância, aumenta a aridez mental, porque a pessoa já não consegue lidar normal com as pessoas no cotidiano. E eu dei muita sorte de, ao mesmo tempo, quando bem jovem, essas experiências espirituais começaram, o meu lado humano foi crescendo junto,
para dar suporte ao lado espiritual. Eu continuo, ao mesmo tempo que eu ia estudando, bem jovem, eu continuava vindo à praia, ao cinema, ao teatro, namorando, jogando futebol. Continuo fazendo tudo isso até hoje, porque é o que mantém você sadio. E é muito sério quando alguém se acha muito iluminada ou muito espiritualizada. É um momento altamente perigoso, porque quem aprofunda isso de forma séria e com equilíbrio não se acha iluminado, né? Pelo contrário, está aprofundando, está descobrindo coisas dentro de si, sombras internas. Então, nenhum de nós é iluminado. Quando eu fico vendo pessoas que acham que sabem muito nessa área ou que são superiores aos outros, eu não gosto desse tipo de postura. Eu acho que esses estudos têm que tornar a pessoa melhor, melhorar o caráter dela, melhorar o bom humor, cara. Sem bom humor você não avança. E se você se achar muito diferente dos outros, lascou. E toda pessoa que se acha iluminada, ela se acha diferente dos outros que não são iluminados. E não tem ninguém iluminado aqui na Terra. Eu disse, a melhor pessoa que você encontrar no mundo, ela vai ao banheiro. E quando ela defeca, o excremento dela não cheira sândalo nem é violeta. É igual de todo mundo. Exatamente. Então, a gente tem que baixar a bola, ir trabalhando, adorar a parte espiritual, porque a gente está estudando, isso é legal pra caramba, mas sem perder a pegada humana, natural das coisas, né? Sim. Bom, hoje, pessoal, como eu respondi várias perguntas na semana passada, hoje nós vamos ter um conteúdo sobre autores e livros de saídas do corpo. Recentemente, em dezembro, eu estava fazendo um curso de projeção com uma turma já avançada de 4º nível, e eu estava mostrando para eles os principais autores dentro da literatura de saídas do corpo. Eu resolvi pegar um extrato, resumir bastante e vou mostrar alguns autores e alguns livros para vocês, para dar ideia de conjunto, para vocês observarem como é importante estar estudando. Eu vou em lives, e aí as pessoas, assim, as perguntas em lives abertas, assim, tipo, ei, você pode passar uma técnica de viagem astral? Como é que faz esse negócio? A pessoa não tem a menor ideia, cara. Virou uma coisa assim, as pessoas acham que isso aí é uma brincadeirinha mística, um parque de diversão místico, cara. E esse assunto é muito sério, né? Tem muita gente legal pesquisando, aprofundando essa temática, mas não tem tantos quanto precisaria, devido à demanda das pessoas em cima desse tema. E na internet tem muita confusão, porque tem muitos autores diferentes, alguns bem embasados e outros viajando na maionese astral. Existe o outro que acha que aquilo é perigoso, existe o outro que acha que sabe tudo sobre aquilo, tem de tudo. Por isso que eu sempre aconselho, pessoal, filtra tudo que lê, que escuta, que vê, filtra no bom senso, soma com o que você é e segue do seu jeito. E observa qual é a intenção das pessoas que estão passando a informação, vê se está bem embasado, vê se a pessoa ama aquilo que ela faz, vê se ela tem segurança no que ela está passando, porque aí claramente dá para ver o que está legal para aprofundar e o que é viajada na maionese astral, né? Porque a internet ela tem de tudo, coisa muito legal e coisa muito estranha. Então vamos lá, pessoal, é um resumo, não é uma lista completa. A lista completa eu levaria horas aqui. E tudo que eu vou te mostrar ali eu tenho na minha biblioteca. É tudo material meu, mas é só uma pequena parte. E alguém vai falar, se você não botou tal autor, sim, vários autores não estão aqui, porque eu peguei a coluna principal dos autores mais conhecidos, mas tem vários outros que não entraram, porque senão a gente teria que ter horas, né? Então fiz bem resumido e conta algumas histórias referentes a alguns desses livros e esses autores, tá bom? Eu disse, podemos projetar lá? Já tá para eles. Gente, aquele ali é o Jack London. O Jack London era um americano aventureiro, poeta, marinheiro, mineiro, escritor, ele era freelancer, ele fazia de tudo. E ele desencarnou muito jovem, aos 40 anos. Ele era um cara muito inquieto, muito ansioso e genial a nível de escrita, né? Aí tá ele, pode avançar. Esse livro é um clássico dele, O Lobo do Mar, um clássico da literatura internacional, publicado, se eu não me engano, em 1911, 1912, mais ou menos. Por que eu estou mostrando o Jack London aqui? Jack London não acreditava em nada, o Eudes. Era um aventureiro, um cara que era até muito crítico da sociedade em geral. E a informação que eu vou contar agora me foi passada pelo Luiz Pellegrini, que era o editor da revista Planeta durante anos, e o dono da livraria Zipac,
que era a maior livraria do país em termos de livros com conteúdo espiritual. E o Luiz é meu amigo, fizemos aí, acho que em setembro, uma live no Consciência Próspera, em fevereiro eu vou estar com ele de novo. O Luiz já está com 80 e poucos anos, e o Luiz foi o editor de um dos livros do Jack London aqui no Brasil. Por isso, ele me contou essa história que ele ouviu do editor americano. E aí, quando eu comentei a história que eu vou contar agora, um dia lá no meu canal, teve gente que falou assim, você está inventando tudo isso. O pessoal é fogo, cara. Pesquisa pouco, acha que sabe muito. Você passa a informação, você vai passar isso à toa. Você está embasado, está estudando aquilo. Tá. A mãe dele era espírita. Ele não gostava muito da abordagem da mãe, que ele considerava uma coisa fora do normal, que ele não acreditava em nada. Ele fez uma aposta com a mãe, eu não sei qual era o motivo. A aposta era, se eu ganhar, você vai abandonar esses estudos espíritas. E a mãe dele, se eu ganhar, você vai escrever um romance com conteúdo espiritual. Ele perdeu a aposta, que eu não sei sobre o que era. O que ele teve que fazer? Escrever um livro. E esse livro, como ele não tinha conhecimento do tema, ele soube de uma história que era o seguinte. Em 1907, um sujeito chamado Ed Morrell foi preso na Califórnia, acusado de um tráfico de armas do qual ele era inocente. Jogaram ele na cadeia e torturavam ele para ele revelar onde estariam as armas escondidas. Ele não sabia, ele era inocente. Então, naquela ocasião, você imagina, uma prisão na Califórnia, um calor danado, e eles pegavam uma camisa de força de corpo inteiro, prendiam o cara daqui até os pés, o cara ficava preso, só a cabeça para fora. E era de couro de boi. Eles botavam água para o couro recrudescer, o cara ficava igual uma múmia, preso ali, só a cabeça fora. Essa situação deixava ele a noite inteira paralisado. À noite os caras chegavam, os carcereiros chutavam ele, torturavam, e ele não tinha como revelar o tráfico, ele era inocente. O sofrimento dele era tanto, comprimido ali dentro, que ele acabava tendo saídas do corpo espontâneas. E ele então ficava fora do corpo, era a forma de se livrar da dor, do sofrimento aqui. E aí, quando os carcereiros chegavam, ele falava assim, pode chutar, porque eu vou para fora do corpo, vai ficar só o meu corpo aqui. E ele então assistia coisas na noite da Califórnia, seja em São Francisco ou em Los Angeles, ele ia em vários lugares, e ele assistia a vários eventos e contava para todo mundo na cadeia. No dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, o pessoal via no jornal um incêndio no porto de São Francisco. Ele avisava tudo antes o que rolava na noite, né? E aí, com o tempo, o governador da Califórnia deu indulto para ele. E ele ganhou a liberdade. O nome dele era Ed Morrell. Jack London soube do caso do cara. O que ele fez? Pegou a história do cara e romanceou. E lançou esse livro aqui. Pode ir. Em 1912, na virada para 1913, O Andarilho das Estrelas, Jack London. No livro, ele coloca um personagem junto com outro na cadeia, contando sobre vidas passadas e saídas do corpo. E, na verdade, era a experiência de outro cara que ele pegou e criou uma fábula em cima com conteúdo real, mas colocando outros personagens. E aí saiu esse livro excepcional que eu recomendo para todo mundo. Você já leu? Sim, isso aí saiu em 1994, aqui pela editora Axis Mundi. O Luiz Pellegrini editou o livro. O livro é excelente. Com o tempo ele esgotou. Pode passar, Eudes. E atualmente está reeditado pela Editora do Conhecimento. Está aí a nova capa. Vocês acham no site, edconhecimento.com.br. Lá tem os livros do Ramatiz também. E tem esse ótimo livro do Jack London, O Andarilho das Estrelas. Agora, bem legal a história, né? A história é muito bonita, muito legal. Agora, detalhe, o Jack London não viveu essas experiências. Ele pegou as do outro e como ele era um romancista incrível, romanceou. 1 ano depois, ele se matou. O Jack London, o autor. E isso também é outra coisa que o pessoal não sabe. E o que eu escutava gente sem conhecimento falar? Olha, esse projetor Jack London... O cara não era projetor, não acreditava em nada, perdeu uma aposta para a mãe e foi fazer o livro. Informação passada para mim pelo Luiz Pellegrini e pelo editor do livro nos Estados Unidos. Que da hora. Então eu sei história de bastidores que às vezes o pessoal só lê o livro e fica em cima viajando na maionese. Eu estou dando informação bem embasada. E outra, por que ele suicidou? Ele era um cara que não acreditava em nada, ele era muito atormentado por dentro. Agora, era um escritor genial.
Como vários escritores ao longo da história eram geniais, mas eram depressivos. E ele acabou suicidando aos 40 anos. Agora, o legado dele não é nem o Lobo do Mal, o livro dele, clássico, mas esse livro maravilhoso, que ele acabou fazendo, inclusive, sem acreditar em nada. Esse aí ficou mais famoso que o Lobo do Mar? Não, o Lobo do Mar é internacional, é um clássico da literatura. Esse aqui, ele não é tão conhecido nem nos meios espiritualistas, mas é um livrão que agora estou indicando. Por isso que eu separei esse material hoje, para ir dando essas dicas para vocês irem conhecendo um pouquinho dos bastidores de autores, histórias, e aí eu vou aprofundando o tema um pouquinho, ok? Você vê que você ficou interessado no livro, né, Eudes? Olha que legal. Pode ir. E no Lobo do Mar também. Esse é um desenho do Ed Morel preso na camisa de força. O cara do qual ele se baseou para fazer o romance. Pode ir. Volta aí, desculpa, Eudes. Uma coisa, quando foi na década de 1920, o Ed Morel resolveu ele mesmo fazer um livro. E o livro se chama O 25º Elemento. Acho que o número dele era 25 na cadeia. Sim. E ele tenta contar um pouco da experiência. Só que tem um detalhe, ele não era escritor igual o Jack London. O livro dele é uma porcaria. Você vê que coisa curiosa. O próprio cara que tinha saída do corpo, o livro dele é horrível. E o outro, que era o romancista, que nem acreditava em nada, fez um livro excepcional, baseado e adaptado na experiência, na história dele. Olha que incrível, né? Vamos lá. Paul Brunton, jornalista inglês que durante a década de 1930 viajava, pessoal, pelo Oriente como um repórter entrevistando personagens da Índia, do Egito, do Oriente Médio e publicando os seus livros com esses relatos que na época eram considerados exóticos na Inglaterra, por exemplo. Ele então, como jornalista, escrevia muito bem e ao longo da sua vida escreveu muitos livros. Logo no início da década de 30, Eudes, ele ganhou permissão do governo egípcio para passar uma noite dentro da grande pirâmide de Gizé, porque aquela grande pirâmide foi saqueada ao longo do tempo por saqueadores de culturas diferentes. Então o governo egípcio mantém uma segurança em torno da pirâmide para evitar depredação, atentados e tal. Ele ganhou, em 1931, permissão do governo egípcio para passar uma noite dentro da grande pirâmide. E ele então entrou, você vai por baixo até chegar no meio das ruínas por dentro. 2 guardas egípcios ficaram na entrada. Ele desceu com uma lanterninha, caderno, caneta, uma garrafinha de chá, porque ele era inglês, né? Entrou, foi nas ruínas da Câmara do Rei, onde eram feitas as iniciações clássicas lá no Velho Egito, e ali ele liga a lanterninha e começa a escrever. Como ele era um cara muito sensível, ele sente toda a atmosfera de dentro da pirâmide, as formas de pensamento que os sacerdotes egípcios deixaram lá. Ele escreve tão bem que ele escrevendo, estou agora aqui na Câmara do Rei, estou sentindo presença, você arrepia com ele, cara, de tão bem que ele escreve. Aí ele deita nas ruínas da Câmara, ali da parte central da Câmara, e ali ele tem uma saída do corpo, Eudes. O corpo dele paralisa, ele sai, vê, descreve o cordão de prata, e aí aparece um sacerdote egípcio desencarnado para ele. Isso está neste livro que vocês vão ver agora. Aí está uma foto do Paul Brunton, pode ir. O Egito Secreto, publicado pela editora Pensamento. Para vocês que têm o livro, capítulo 4, Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide. O relato é espetacular, Eudes, dessa experiência dele dentro da pirâmide de 1931. Tá? Ele lançou esse livro aí, avança uma, Eudes. Aqui está a nova edição, o livro está reeditado, tá? Capítulo 4. Depois ele lançaria a Índia Secreta, né? E foi lançando vários outros livros ao longo do tempo até desencarnar em Londres em 1981. A Índia Secreta é a mesma analogia? Tipo, ele vai pro lugar... Não, ele vai aí é diferente. Ele vai e começa a entrevistar os yogis. E foi ali que ele entrevista, na parte final do livro, Shri Ramana Maharishi, que era o yogi, um grande mestre de Arunachala. E foi aí que, quando o livro saiu no Ocidente, muita gente ficou conhecendo a história do Ramana Maharishi, que se tornaria um dos grandes mestres da história da Índia da primeira metade do século XX. Então, ele tem vários livros, mas esse aqui, o capítulo 4, especial. Eu tenho todos os livros do Paul Brunton, ele foi avançando, escrevendo sobre temas conscienciais, é um autor que eu gosto muito. Mas esse aqui eu acho que é o principal, pelo capítulo 4, ter a saída dentro da pirâmide. Vamos lá. Cyril Scott, produtor de filmes de Hollywood e ocultista da década de 30 e 40,
nos Estados Unidos, Eudes. Pode avançar. Esse cara era bom. Olha o que ele publicou na década de 40, o Eudes. Music and Its Secret Influence. A música e sua influência secreta. Isso já na década de 40 ele já falava nesse tema. Olha que coisa. Avança. Logo depois... Parece um violino na hora. Logo depois ele publicou esse livro aqui, que eu não tenho a edição em inglês, só em espanhol. Uma visão do Nazareno, Círio Scott. Eudes, o que ele fez? Um romance. No romance, o personagem sai do corpo e encontra com Jesus. Durante a saída do corpo, faz um monte de pergunta. Que, na verdade, era a visão dele sobre Jesus. Um Jesus não dentro da caixinha religiosa, mas um Jesus como um grande mestre da humanidade. O livro é lindo, nunca saiu aqui em português. Pode passar. Nazareno seria tipo Jesus de Nazaré? É Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Vamos lá. Esse é o Franz Bardon. Ele nasceu na Áustria, mas morava na Alemanha. E na década de 50, principalmente, o Franz Bardon, que era ocultista, lançou vários livros. Avança. Aí está uma foto dele, mais uma. Pode ir. Eu trouxe esse aqui, que é o Magia Prática, o Caminho do Adepto, da editora Ground, que hoje está esgotado. O Franz Bardon ali, ele é um ocultista, né? Então aquela parte mais esotérica e tal, da década de 50, que é bem diferente dos tempos atuais. Só que tem um capítulo grande sobre saídas do corpo, dentro do parâmetro hermético esotérico, que é diferente do parâmetro hoje mais aberto. Então, para quem gosta de uma abordagem mais ocultista, iniciática, na saída do corpo, esse livro é o ideal. Magia Prática, o Caminho do Adepto, tem um capítulo grande de projeção astral. Vamos lá. Você está vendo, Eudes, que como é bom a visão de conjunto? Você vai mostrando autores de áreas diferentes. Lugares diferentes do mundo. Lugares diferentes. Você não prende ninguém na caixinha. Você está dando literatura variada. Está pedindo para todo mundo filtrar e desenvolver o seu jeito no meio desse bolo todo. E por isso que é legal a liberdade de expressão. Não ficar doutrinando ninguém. Não ficar achando que só você sabe. E não ficar prendendo ninguém a nada. Simplesmente abre o leque. Deixa cada um seguir do seu jeito. É o mais democrático jeito que eu conheço de passar informação. Sim. Vamos lá. Cara de assustado esse homem. Francisco Valdomiro Lorenz, ele veio do leste europeu morar no Brasil, se eu não me engano, na década de 20. E ele era um ótimo tradutor de inglês, Eudes. Então ele entrou no círculo esotérico da comunhão do pensamento e começou a traduzir várias obras dentro dos parâmetros mais ocultistas daquela época. Ele morava no Rio Grande do Sul, mas veio do leste europeu. E ele publicou um livro, pode ir, na década de 1940, Eudes, Lições Práticas de Ocultismo Utilitário. Tem vários capítulos sobre saídas do corpo no livro, dentro do enfoque mais esotérico, mais ocultista da década de 1940. E ele é um dos grandes autores também, tradutores do círculo esotérico da comunhão do pensamento. E o livro dele tem muita coisa de saída do corpo, também pouca gente conhece. Pode ir. Esse livro dele, Raios de Luz Espiritual, ele saiu pela editora Pensamento, esse é mais fácil de achar. Eu dizia, esse livro tem uma coisa legal. Havia, no século XIX, um grande clarividente americano chamado Andrew Jackson Davis. Ele começou a publicar material por volta de 1850, 1851, nos Estados Unidos. O espiritismo nem tinha surgido ainda na França com Allan Kardec, que seria com o Livro dos Espíritos, de 1857 em diante, na França. Ele era americano, alguns anos antes do Allan Kardec começar a implementar o trabalho dele dentro da doutrina espírita com o Livro dos Espíritos. Então, o Andrew Jackson Davis deixou muitos relatos, e ele ficou bem velhinho, ele viu muita coisa. Das publicações dele, ele passa a noite com uma mulher que estava na iminência da morte. A família deixou ele ficar no quarto da moribunda. Ele ficou a noite inteira e ele vai narrando o desprendimento da pessoa lentamente, o cordão de prata, a soltura dos chakras e a pessoa entrando na luz. Como não tem nada dele em português, qual é a vantagem? O Francisco Valdomiro Lorenz publicou esse livro dele, Raio de Luz Espiritual, e colocou um capítulo e traduziu a visão do Andrew Jackson Davis nesse livro aqui. Então o livro do Andrew Jackson Davis não tem, mas tem o dele, com o capítulo aqui. Então, esse aqui é legal para quem está estudando Vida Além da Vida, Saídas do Corpo. A descrição dele, da passagem da mulher desse plano para o outro, com um cordão de prata, é um clássico. Tá? Raios de Luz Espiritual,
Francisco Valdomiro Lorenz, editora Pensamento, e tem esse capítulo que ele traduz o Andrew Jackson Davis para cá. Que legal, um livraço, viu? Pode ir. Jorge Adon, ocultista libanês, que veio morar no Brasil, morou em vários países da América do Sul e desencarnou em 1959. Se eu não me engano, aos 59 anos também. Era um grande ocultista, Eudes. E ele publicava vários livros com um pseudônimo, Mago Jefa. Mago Jefa era o pseudônimo dele. Mas ele era o Dr. Jorge Adon, um homem maravilhoso, um ocultista fantástico que os últimos anos de vida morou aqui no Brasil. Pode ir. Clássico dele, o livro Adonai. Esse é o romance esotérico maravilhoso, tá? Da editora Pensamento. Olha lá em cima, Jorge Adon, Mago Jefa. A editora Pensamento lançou durante anos. Se eu não me engano, a Madras também fez uma edição, mas eu tenho a da Pensamento. Isso é romance esotérico de alto nível. No nível, para quem está assistindo a gente, do Zanoni, clássico do ocultismo do século XIX, do Edward Leighton, na Inglaterra. Esse aqui é o Zanoni brasileiro. Adonai, maravilhoso. Pode avançar. E dentre as várias obras do Jorge Adon, aqui está uma que a maioria não conhece. 20 dias no mundo dos mortos ou 20 dias no mundo da outra vida. Eudes, ele teve uma época que ficou muito doente, ele achou que ia embora. Ele morava no Rio de Janeiro nessa época, se eu não me engano. E ele tinha uma governanta que chegava todo dia de manhã, cuidava dele, ela ia embora, ele ficava à noite sozinho. No outro dia ela voltava. Ele estava bem doente. Ela chegou um dia lá e falou assim: todas as manhãs, quando a senhora chegar aqui, a senhora pega esse caderno, essa caneta e anota tudo que eu for falando para a senhora. Mas por quê? Porque eu tenho experiências fora do corpo. Quando eu volto eu lembro, durante o dia eu esqueço. E eu gostaria que a senhora anotasse os meus relatos, porque eu pretendo deixar um último livro antes de eu partir. Durante 20 manhãs, Eudes, essa senhora anotava o que o Jorge Adon falava, o relato de 20 projeções consecutivas em 20 noites. Por isso ele botou o livro 20 dias no mundo dos mortos ou 20 dias no mundo da outra vida. O resultado desses relatos é esse livro de projeção astral, que está esgotado, só acha em sebo. Ele foi editado, se eu não me engano, pela editora Fundação Avatar, a Fundação Cultural Avatar de Niterói, mas está esgotado, só acha em sebo. E esse é um livro que o pessoal que estuda a projeção pouco conhece, e é de um autor ocultista, que é o Mago Jefa, que ali botou apenas o nome Jorge Adon, e muita gente não associou que era o mesmo cara. O grande autor do Adonai é o autor dessa obra incrível aqui. Legal. Vamos lá. Esse livro, A Viagem de uma Alma, Peter Richelieu, editora Pensamento, está reeditado. É um romance da década de 1950 na Inglaterra. Peter Richelieu tinha perdido um irmão que era aviador na guerra e ele tinha saídas do corpo e encontrava com o irmão. Ele então estudava teosofia e ocultismo. Resolveu fazer um romance onde ele enfiasse os relatos dele de encontro com o irmão dele. Só que ele pensou, eu vou fazer em forma de romance porque cativa o leitor. E dentro do romance eu jogo as ideias teosóficas e também os meus relatos de saída do corpo. E aí publicou esse romance, que muita gente cita não sabendo que é um romance. É um romance idealizado em cima das projeções astrais do Peter Richelieu, mas o envoltório do livro é um romance, contendo relatos adaptados. É interessante. E às vezes a galera tipo, mais conservadora dessa época pode até ter lido esses livros, gostado e não sabia que era... Tipo... Foi esse o interesse dele, passar um livro que fosse um romance leve de ler, mas que contivesse as ideias dele, as projeções dele ali dentro. E o livro, é claro, você não vai pegar o pé da letra porque ele está romanceado, mas o cerne da história do livro é a saída do corpo. Vamos lá. The Art and Practice of Astral Project, a arte e prática da projeção astral. O Fiel é o autor do livro. Era um inglês ocultista que no início da década de 1960 se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos, e começou a fazer grupos lá e publicar materiais. Ele tem um livro de clarividência que se chama A Arte e a Prática da Clarividência, mas um livro um conteúdo bem difícil, bem hermético mesmo. E esse aqui sobre saídas do corpo dentro de um conteúdo hermético. Nunca saiu no Brasil. Está aí um autor clássico que publicou nos Estados Unidos, década de 60 do século XX, e aqui no Brasil o pessoal não conhece
Ele não teve tradução para cá. Vamos lá. Ivone do Amaral Pereira, médium espírita. Avança. Aí uma pessoa muito boa, estou devendo, inclusive, fazer um programa sobre ela já há tempos, né? Com as saídas do corpo dela. Pode ir, Eudes. Na década de 1930, ela lançou aqui na área espírita brasileira o livro Memória de um Suicida, que é um clássico, né? Foi uma das primeiras obras falando das consequências ruins do suicídio após a morte. E aí ela ficou muito conhecida nos meios espíritas por esse livro. Acontece, Eudes, que ela publicou pela Federação Espírita Brasileira vários livros psicografados do Bezerra de Menezes e outros autores. Então ela ficou muito conhecida como médium. Só que na década de 1960, pode ir, em 1964, ela lançou esse livro Devassando o Invisível, pela Federação Espírita Brasileira. O livro são os relatos dela de saída do corpo. Ali não era ela fazendo psicografia, era ela contando os relatos. Um ano depois, pode ir, ela lançou Recordações da Mediunidade, que é a continuação também com as saídas do corpo, mas dentro do enfoque espírita, numa linguagem espírita que era para o público que ela estava publicando. Então se tornaria uma das principais autoras de projeção astral no Brasil, mesmo com a publicação dos livros de romances mediúnicos dela, ela tem esses dois de saídas do corpo na década de 1960. Estão relançados. Pode ir. Volta um instantinho, desculpa. Vai voltando até a foto dela. Tá, no início da década de 80, eu tinha lá 20 anos, Eudes, e o Sebastião Carvalho, que era da fraternidade da Sociedade Espírita Ramatiz, e também da fraternidade André Luiz, onde eu participava do Rio, nas sessões de desobsessão, o Sebastião Carvalho um dia falou assim: Wagner, você não gostaria de conhecer a dona Ivone Pereira? E eu já fã dela, de tanto ler os livros dela, falei, puxa, gostaria de conhecê-la sim. E ela morava ali no bairro entre a Piedade e a Abolição, no Rio de Janeiro. E eu fui na casa dela 2 vezes. Ela me recebeu, uma senhorinha de 80 anos, generosa, me contou histórias dos bastidores dos livros, me deu um monte de conselho. Ela tinha 80, eu tinha 20. Nossa. E eu sempre tive uma coisa boa, Eudes, de eu jovem, sempre escutei gente com mais experiência. É claro que eu tinha minhas próprias opiniões, mas eu aproveitava a experiência de gente mais velha para eu ir somando no que eu estava vivenciando. Né? É importante você conhecer a experiência dos outros, observar, somar e fazer o seu meio, a sua forma de ir. Eu dei muita sorte, que eu conheci muita gente, eu sendo muito jovem. Nessa época, eu conheci a Ivone Pereira, trabalhei com o Valdo Vieira, eu fui conhecendo um monte de gente, cada um tinha suas próprias opiniões, eu tinha as minhas, mas eu ia aprendendo o know-how que eles tinham. Eles eram 40, 50 anos mais velhos que eu, e eu então fui aproveitando. Eu tive a inteligência de não cair na arrogância jovem de não escutar os mais experientes. Eu escutava, eu apenas filtrava e adaptava do jeito que eu achava melhor. E ela me contou um monte de coisa, me tratou muito bem. Eu vou fazer um trabalho um dia sobre a Ivone Pereira, que não falo é uma pessoa ótima, que está trabalhando do lado de lá, está bem viva como sempre. É um espírito ótimo. Eu detesto falar em memória, porque quando você fala em memória, é passado para algo que morreu. Como é que eu vou falar em memória para um espírito que está vivo nesse momento? Então não estou falando de passado. Ivone Pereira está viva em outro plano. Então não tem esse negócio de em memória. Em memória significa lá para trás já morreu. Não, ela está viva em outro plano. Não está morta coisa nenhuma, porque ela não é o cadáver que ficou. Então não tem essa história de para um espírito vivo você falar em memória. Pelo menos é a visão que eu tenho enquanto espiritualista. Pode ir. Esse aí é famoso, né? Hamilton Prado, sabe por que você está lembrando dele? Eu fiz um programa aqui contendo os relatos dele, lembra? De um soldado desencarnado. E aí eu já contei a história. Que aqui como está a linha mestra aqui, a coluna mestra dos livros, está aí o Hamilton Prado, pode ir. E o livro dele, No Limiar do Mistério da Sobrevivência, que eu não vou comentar tanto, porque eu já comentei em programas anteriores. Tem alguns autores que eu já falei, então esses eu vou dar menos detalhes. Temos programas inteiros sobre eles. Pode ir. Robert Alan Monroe, fizemos também com programa sobre ele e relato do livro Viagens Fora do Corpo, lembra? Pode passar, tá aí ele. Desculpa, volta um instantinho, eu disse. Robert Alan Monroe começou a ter projeção astral depois dos 40 anos. Você tem uma ideia como é relativo. O outro começa na adolescência, o outro começa a ter saída do corpo já na idade madura. Isso varia muito. Pode ir. Aí ele já, aos 80 e poucos anos, ele era bem-humorado
E o Robert Monroe falava assim, eu tô com 80 anos, até hoje não morri de saída do corpo. Se saída do corpo matasse, já teria morrido há muitos anos. Então, é uma coisa óbvia. Muitas pessoas de idade tendo saídas do corpo a vida inteira e não morreram por isso. Eu tenho 62, desde os 15 eu tô fazendo isso aí, não me matou. Que fala que mata? Tem um monte de gente que fala que é perigoso, você pode morrer. Cara, se saída do corpo fosse perigosa, não existiria literatura de saída do corpo, que a pessoa teria morrido e não teria voltado para escrever. Mas tem um monte de gente confusa nessa área, falando um monte de abobrinha, tá? O perigo que o pessoal falava que podia entrar uma entidade no seu corpo, você podia se perder no além, nada disso é verdadeiro. E outra coisa, qual é a base que eu tenho? Alguém pode falar assim, mas eu ouvi alguém falar diferente ou eu acho diferente. Dá uma olhada na base que eu tenho de literatura, com a própria experiência desses anos todos, e vê se eu estou embasado do que eu estou falando. Muita gente que fala não aprofundou nem metade do que eu estou mostrando. E o pessoal é teimoso pra caramba. Tem coisa que o embasamento, ele te dá segurança pelo conjunto. Aí alguém fala, eu não concordo com nada disso. Ela não tem um embasamento que está mostrando. Então, por isso que eu estou falando, gente, filtra tudo. Tudo que eu estou falando também. Agora, observe o que os outros estão falando, vê se tem segurança e embasamento. Aí você vê claramente quem é que está realmente com qualidade de informação em saídas do corpo. Tá? Quando eu falo qualidade, é no sentido de passar informação que melhore quem está assistindo. Tem muitos autores bons fazendo isso. Agora, tem muitos autores confusos. Isso aí é fato. Pode ir. Avança. O livro dele saiu em 1971, Journey Out of the Body, Viagens Fora do Corpo. Né? Pode ir. Que sairia no Brasil no início da década de 80 pela editora Record, coleção Nova Era, Viagens Fora do Corpo, que é um clássico do tema, né? Que quem está estudando saídas do corpo precisa dar uma olhada, e já comentei sobre ele em outro programa. Pode ir. Celia Green, 1968, Inglaterra. Né? Tem cara de inglesa mesmo. É inglesa, pesquisadora universitária, pode ir. O livro dela, Out of the Body Experience, Experiências Fora do Corpo, autora inglesa, década de 60. Pode ir. Raymond Moody Jr., esse é o cara das experiências de quase morte, que eu já comentei aqui também. O cara que em 1974, pode ir, Eudes? Tem cara de britânico também. Não, é americano, e aí ele já octogenário, pode ir. Ele em 1974 publicou esse livro, Vida Depois da Vida, sobre paradas cardiorrespiratórias, a pessoa voltando e as narrativas de saídas do corpo durante a parada cardíaca. Ele foi o pioneiro, o cara que cunhou a expressão experiência de quase morte, que alavancou toda essa pesquisa que hoje está em voga. Ele é o pioneiro, década de 70, está aí o livro dele, espetacular. Pode ir. Outro autor muito bom nessa área é o Dr. George Gordon Rich, aí bem jovem, na década de 40, ele teve uma experiência de quase morte, Eudes, ficou 9 minutos com o coração parado. E conseguiu voltar. E lembrou da saída do corpo inteira dele. Isso foi na década de 40, quando ele estava sendo treinado como médico do exército americano para atravessar o Atlântico e ir para o front da batalha na Segunda Guerra para a Europa. E ali ele, bem jovem no treinamento, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Quando ele volta, ele lembra de tudo, mas não conta para ninguém. 40 anos se passaram. Quando ele viu o livro do Raymond Moody Jr., ele falou, pô, já que tem outro falando, eu vou falar também. E ele publica o livro dele, teve medo de falar. 40 anos depois ele publicou esse livro aqui. Pode ir. Aí ele já na época, pode ir. Voltar do Amanhã, que é um livro maravilhoso de saídas do corpo através de experiência de quase morte. 9 minutos fora do corpo, cara. O livro ele fala tudo que ele viu. Tudo que ele viu, o ser de luz que apareceu, é espetacular. Esse é o livro que eu daria de presente para alguém que perdeu alguém, para dar uma força. Agora o livro está esgotado. Só acha em sebo, talvez em PDF, em algum lugar. Mas é literatura de alto nível. Pode ir. Pelo menos dentro da área, saídas do corpo. Essa é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, médica do leste europeu que veio morar na América do Norte na década de 70. E ela dava assessoria, Eudes, para pacientes terminais. Pessoas que tinham uma doença e não escaparia, tá no hospital, só teria meses de vida. Ela dava o trato psicológico, o suporte até a pessoa ir embora. Pode avançar. Foi ela, então, tá aí ela na época, pode ir, que lançou esse livro sobre a morte ou morrer na década de 70, eu disse que viraria um best-seller, contando as reações de um paciente terminal diante da ideia da morte. O livro é um clássico. Pode ir. Nossa, você já viu uma série na Netflix que chama The Midnight Gospel? Não vi. Depois eu vou te mostrar. Tá.
Aí ela lança esse aí, A Revelação do Segredo, na década de 80, Eudes. Você tá vendo que tem um garotinho ali? Ela criou uma fábula sobre um garotinho que estava doente e tinha saídas do corpo. Avança. Olha uma das ilustrações do livro. O garoto fora do corpo. O livro com linguagem infantil. Ela foi uma das pioneiras nessa área. E o livro é muito bonito. A Revelação do Segredo. Usar o olhar de uma criança assim. Bom, ela tem esse livro também, O Túnel e a Luz. Ali a edição ali mais com a capa mais acinzentada era a edição antiga. E com a capa azul da editora Verus. Está relançado. Tem um capítulo que ela conta uma saída do corpo dela ali. Muito legal esse livro. Pode ir. Bom, esse é o Dr. Kenneth Ring, americano. Um dos maiores pesquisadores americanos sobre EQMs. Experiência de quase morte. Pode ir. Esse aí é o Retorno Além da Morte, da Margot Gray e do Kenneth Ring sobre EQMs. Pode ir. Esse aí é o livro dele, Lições Dentro da Luz. Também do Kenneth Ring sobre EQMs. Pode ir. Esse é o Douglas Scott Rogo, um grande autor da parapsicologia americana da década de 1970, Eudes. Tá? Esse cara era um parapsicólogo espetacular. Pena que ele desencarnou no início da década de 90, aos 42 anos, porque se ele teria publicado muitos outros livros, né? Pode passar. Um autor seríssimo, o melhor livro dele na área de saída do corpo, Living the Body, o guia completo da projeção astral, Douglas Scott Rogo, um dos grandes autores americanos da década de 70 e 80 na área da parapsicologia. Esse aí já é uma abordagem mais parapsicológica, mais técnica. Pode ir. Herbert Greenhouse, pesquisador americano, publicou em 1975 o livro The Astral Journey. Excelente. Essa é a capa do livro em inglês. Pode ir, Eudes. Eu gosto mais da tradução para o espanhol. Olha que capa linda. Viagem Astral, que é o mesmo livro. Herbert Greenhouse, é que eu acho essa capa mais bonita do que a americana. É um livro da década de 70 também. Excelente. Pode ir. Windows of the Mind, Janelas da Mente, do Glassky, 1977, Eudes. Livro de projeção astral publicado na Austrália. E é um dos primeiros livros a falar de projeção astral com retrocognição, com regressão de memória durante a saída do corpo. Esse é um pouco difícil de achar. É um clássico. Pode ir. Esse é o Brad Steiger, autor americano. Pode passar, Eudes. Livro dele, Astral Project, um clássico americano. Nunca saiu aqui no Brasil. Pode ir. Benjamin Walker, também americano, Beyond the Body, Além do Corpo, também um livraço de saída do corpo. Nunca saiu daqui. A essa altura, Eudes, você já calculou quanto de dinheiro que eu gastei ao longo da minha vida para importar esses livros para cá, para poder estudar, cara? Tem que saber a língua também. Não, eu fui aprendendo tudo sozinho, cara. Eu tenho uma memória espetacular. Nossa. Eu aprendi espanhol, para ler inglês, até italiano eu leio um pouco, cara. Tudo sozinho, autodidata. Né? Eu aproveito a memória que Deus me deu e uso, né? Então, e é legal mostrar esses materiais que não saíram aqui, para que o pessoal aqui também perceba que tem muita coisa ainda para estudar. Agora, tem o outro lado. A gente está estudando material dos ingleses, americanos e tal. Só que o material que sai aqui, eles também não têm lá. E aí é que tá. Autores brasileiros, Valdo Vieira, Luiz Roberto Matos, Ivone Pereira, Hamilton Prado, lá eles não conhecem. Por isso que é legal, eu tô podendo pegar os autores daqui e os de lá, cara, e juntar tudo para ter essa visão de conjunto. E outra coisa, eu disse, quanta coisa eu escuto. Olha, saída do corpo é só para médium. Não. Se você olhar, 80% da literatura mundial de saída do corpo, as pessoas que estão narrando projeção astral não eram médium desenvolvidas. Alguns nem gostavam da mediunidade. Porque você vê que coisa, né? Eu tenho um amigo que, tipo, depois que eu comecei a trabalhar mais com você, eu falo, tem um rapaz lá no podcast, ele te conhecia. Aí eu falei, você tem projeções? Ele tem. E era, tipo, um cara que a gente vive normal, assim, comediante, ele só, tipo, ele nunca falou pra ninguém, ele só tem. E ele vive a experiência dele no... Mas não fala para não ser mal entendido, né? E além da história de achar que isso era mediunidade, só médium fazia, tem um outro lado, só iniciados numa fraternidade esotérica pode fazer isso. Conversa fiada, a maioria dos autores de projeção astral não passou por iniciação em grupo nenhum. E tiveram experiências naturais e foram desenvolvendo. Então ficaram muitos mitos. Não precisa ter mediunidade, embora a mediunidade possa ajudar. Não precisa ser iniciado, embora o conhecimento iniciático possa ajudar. Você não precisa ser médium. E outra, a morte é uma saída do corpo, Eudes.
Então, eventualmente, todo mundo vai sair. A capacidade da saída está radicada na entrada. Você entrou, um dia você sai. Todo mundo tem um potencial da saída, que é a morte, que é a capacidade de ir para lá. Se saída do corpo fosse mediunidade, só morreriam os médiuns. Os outros jamais sairiam pela morte. Isso é uma besteira, né? Não é mediúnico, não depende de mediunidade, não depende de alimentação especial. A literatura sobre isso derruba isso, e eu próprio, a minha experiência, derruba muitas coisas. Não precisa deixar de ter atividade sexual normal, não precisa vestir roupa branca para sair do corpo, não precisa uma prece. Você entende? Fizeram muito engessamento doutrinário em cima disso. Não precisa ser médium, não tem nada a ver com genética, porque a própria experiência mostra isso. Outra, eu tinha um gato que saía do corpo, o gato não era médium, o gato não era escolhido da nova era, nenhum extraterrestre iniciou ele em nada. Então tem muita tolice nessa. E outra, eu estou falando embasado, dá uma olhada no material que eu estou mostrando. E outra coisa, Eudes, esse material todo, eu não acho que sei tudo no tema. Você imagina, alguém que nem pegou metade disso acha que sabe bastante do tema. E eu que estou estudando isso não sei tudo. Não, se eu te perguntar sobre os livros, você vai saber descrever. Às vezes a pessoa leu um livro ontem, já esqueceu o que leu. E não, pior, já leu um livro ontem e já acha que sabe bastante, um livro só. Eu sou assim. Essa área é muito grande. Isso, tipo, pode passar. De livro. Janet Lee Mitchell, inglesa, pode ir. Olha a capa do livro dela, que linda. É uma pintura aí, ó. A alma saindo pelo chakra cardíaco. Chave. Pode ir. Hernani Guimarães Andrade foi um grande parapsicólogo brasileiro, né, do Instituto de Pesquisas Biopsíquicas ou Biofísicas aqui de São Paulo. Fez muitas pesquisas na área de parapsicologia, é egresso do Espiritismo também. E o Hernani, ele tem vários livros excelentes de reencarnação, poltergeist, parapsicologia. Avança. Aí está ele já bem velhinho, era um pesquisador excelente, pode ir. Morte, uma luz no fim do túnel dele, olha que coisa legal. Avança. Agora, o livro dele que eu adoro chama-se Espírito, Perispírito e Alma, da editora Pensamento, da década de 80. Aqui tem algo importante, Eudes. Num dos capítulos do livro é sobre saídas do corpo. E aí, por que esse livro é importante? O Hernani Guimarães Andrade, ele pega trechos do Espírito André Luiz, dentro da série Nosso Lar, e pega esses trechos de saídas do corpo e coloca ali. E compara com um autor inglês que nunca saiu nada dele aqui, que é o Dr. Robert Krukel, autor de várias obras em inglês e que nunca saiu aqui. E o Hernani Guimarães Andrade era fã do Robert Krukel. O que ele fez? Pegou extratos dos livros em inglês e traduziu e botou no capítulo. Então esse livro tem um capítulo de saída do corpo, onde há um comparativo do André Luiz falando de saída do corpo com o Robert Krukel, que era um grande pesquisador de saída do corpo em inglês. E aí, pode avançar. O livro foi reeditado aí, ó, como vocês estão vendo, tá? Ele foi reeditado, se eu não me engano, pela La Chatre, uma editora espírita do Rio de Janeiro, mas ele saiu talvez pelo próprio Instituto de Biopsicofísica do Hernani Guimarães Andrade. Pelo título acha Espírito, Perispírito e Alma, Hernani Guimarães Andrade, um capítulo ótimo de saídas do corpo com extratos do André Luiz e do Robert Krukel na área da saída do corpo. Muito legal. Pode ir. Susan Blackmore. Eu preciso revelar uma coisa sobre ela. Que eu penso, avança uma. Aí tá ela mais velha, pode ir. E aqui o livro dela que saiu aqui no Brasil, Experiências Fora do Corpo. Seguinte, Eudes, em 1882 foi fundada na Inglaterra a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Pela primeira vez, um grupo de cientistas na humanidade se reunia para estudar os fenômenos parapsíquicos. E aí fundaram a Sociedade de Pesquisas Psíquicas em 1882 para essa pesquisa, que seria o embrião de outras coisas posteriores, como a metapsíquica e a parapsicologia. Está em pé até hoje a sociedade, em Londres. Quando foi em 1982, era o centenário da instituição. Então eles resolveram fazer a comemoração. Resolveram publicar 4 livros em comemoração ao centenário da instituição. Convidaram 4 autores, cada um para falar de um tema, sob os auspícios da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Era um livro sobre reencarnação, um sobre mediunidade, um sobre vida após a morte. Eles queriam um autor para falar de saídas do corpo. A Susan Blackmore era uma psicóloga recém-saída da universidade e tinha publicado um relato de uma saída do corpo que ela teve. Eles foram lá e fizeram a proposta para ela. Gostaríamos de um livro
no nosso centenário, vamos pegar 4 temas, um deles é a saída do corpo. Como nós vimos sua narrativa, gostaríamos que se você fizesse uma pesquisa sobre o tema e publicasse um livro na nossa comemoração. E aí pagaram os 4 autores e ela para fazer o livro. Ela fez um apanhado geral, estudando vários desses autores que a gente está falando, os clássicos do tema, né? E publicou esse livro em 1982, que saiu aqui no Brasil. A parte histórica do livro é legal, mas quando chega na última parte do livro, Eudes, a Susan Blackmore fala assim: eu fiz a pesquisa porque me foi pedido pela sociedade de pesquisas psíquicas, mas eu não acredito em nada disso e a minha experiência eu tive fumando maconha. Lá no finalzinho do livro ela joga isso, cara. Quer dizer, ela não era do ramo, ela não era alguém que eles tinham que ter contratado, ela só tinha uma saída do corpo. E ela pegou isso para faturar uma graninha e publicar. Historicamente ela cita outros, mas no final ela diz isso. Alguns anos depois ela fundou a Sociedade dos Céticos da Inglaterra. Não acredita em nada. E a autora desse livro aí, que eu vi um monte de gente falar: olha, a autora tal. O livro é uma porcaria de uma autora que não gostava do tema, só fez por causa do centenário da sociedade. Ruim, você acha? Não, a parte histórica, se você ler os autores, não precisa da parte histórica dela, porque a visão dela é de fora, tá? Mas é legal para dar visão de conjunto. Mas no final ela derruba tudo dizendo: não acredita em nada disso. Então estou contando os bastidores da autora, que depois virou cética. Como pode, né? Ela teve essa experiência e ainda assim continuou cética. E fundou a Sociedade dos Céticos. Aí alguém chega: que é a grande autora. Que grande autora? Vai pesquisar um pouco, né, cara? Pode ir. Valdo Vieira, o maior autor brasileiro na área de saídas do corpo. O Valdo trabalhou muitos anos com o Chico Xavier, recebendo mensagem pela psicografia do André Luiz e tantos outros, até por volta de 1966, quando ele sai do movimento espírita e vai viajar e fazer o trabalho dele de pesquisa da área de saída do corpo, que era o que ele gostava mais. Ele com anos de mediunidade lá com o Chico Xavier e tal. Quando foi em 1979, Eudes, o Valdo, entre 1966 e 1979, sumiu assim da mídia, da área espírita principalmente, né? Em 1979, ele reaparece, avança mais uma, e publica, que bonitão. Publica o livro Projeções da Consciência, pela editora LAC, que era a livraria Allan Kardec aqui de São Paulo. Tá? É o livro ali, capinha verde. E o livro sai contendo os relatos do Valdo Vieira, agora na carreira solo, não mais dentro da área espírita e dentro do estudo da saída do corpo. Esse livro é excelente, é um dos grandes livros de saídas do corpo do Brasil. Ali está a editora original, 79, e depois, com o passar dos anos, e o Valdo fundamentando a conscienciologia e criando uma nova nomenclatura, o livro foi republicado pela editora Editares, mas já com a nomenclatura da conscienciologia. Então, quem gosta da nomenclatura conscienciológica, esse livro capa preta é atualizado. A pessoa gosta. Agora, quem quer uma linguagem mais comum e natural, pegue a edição original que acha fácil em sebos ou em PDF, por aí, tá? Agora volta a 2. Eu li o livro do Valdo, isso já em 1980, eu tinha 18 para 19 anos. Isso você já conhecia ele? Não, como havia uma caixa postal de endereço para os leitores, eu mandei uma carta para ele, carta escrita à mão, dizendo que eu tinha saídas do corpo desde a adolescência e tal, e aí o Valdo me chamou para ir no apartamento dele, que era na Visconde de Pirajá, lá em Ipanema. Eu fui um sábado, isso na início da década de 80. Eu tinha 19 anos, o Valdo tinha 49. Ele era 30 anos mais velho que eu. Quando a gente se conheceu, bateu uma afinidade óbvia. Eu via nele o cara mais velho daquilo que eu estava tendo, ele via em mim o cara mais novo, igual ele um dia tinha sido também. E aí o Valdo estava fundando o Centro da Consciência Contínua, que já tinha estatutos já antes, mas estava fazendo as primeiras reuniões no Rio de Janeiro. Era a primeira formatação de um grupo de estudos de saídas do corpo no país, específico, né? É óbvio que pode ter tido outros, mas não vieram a público. Então esse aí, e aí o Valdo, como o pessoal que ele conhecia era do movimento espírita, ele chamou um monte de gente que ele conhecia para dar início a esse estudo da chamada projeciologia, que viria a acontecer nos anos seguintes. E aí essa é uma foto do Valdo Vieira na época, 1980, 81, 82, mais ou menos. Eu passei a trabalhar, a estudar com o Valdo Vieira durante a década de 80 inteira. Foi o cara que mais
eu vi conhecer bem de saídas do corpo. Agora, o Valdo ele tinha as opiniões dele pessoal, eu tinha as minhas. Eu aproveitava o conhecimento dele. Como eu aconselho todo mundo que está aqui, aproveitar o conhecimento e não minha opinião pessoal sobre vida, e sim o conhecimento dentro da área da saída do corpo. E o Valdo, nessa época, era bem universalista, bem humoradão, mente aberta, e falava, Wagner, mente aberta, tem que ir em todos os lugares, respeitar todas as expressões. Era essa a época, né? Com o passar do tempo, tá, eu me desvinculei do trabalho do Valdo, nunca discuti com ele nem nada, foi um cara que eu agradeço muito, estudei um monte, mas a nossa maneira de ver as coisas estava diferente. A minha totalmente universalista para a área espiritualista. E o Valdo ele queria tirar toda a parte espiritual e botar só a parte técnica. Foi somente isso, a visão diferente em cima dessa temática. Aí os anos passaram, o Valdo foi montando instituição e um monte de coisa, pode ir. Até que ele foi para Foz do Iguaçu, e aí não, volta uma. E aí já com mais idade assim, já mais radical. O que eu estou falando não é crítica, é fato. Mais radical, ainda com todo o conhecimento que ele tinha, mas já bem teimosão, radical, e tudo que não seguia o trabalho dele estava errado. E formou um monte de gente assim, com essa vibe, né? Que muitas vezes não tem jogo de cintura para entender outras abordagens diferentes. Então por isso que é legal, e veja, eu estou indicando o trabalho do Valdo, só que filtra. Como, aliás, filtro meu, filtro de todo mundo. E muita gente conheceu pela internet o Valdo já mais idoso e já mais radical. Eu digo para vocês, esse era o Valdo na idade mais antiga. Quando eu trabalhava com ele, era um cara totalmente diferente, muito mais aberto, bem-humorado, o cara que eu admirei muito. Por que será que mudou? A pessoa vai mudando ao longo dos anos. Eu não estou questionando parte técnica do trabalho, mas ele foi ficando muito teimoso, radical, e o que tivesse fora do parâmetro dele estava errado. Ele simplesmente não... É o jeito dele. E aí muita gente está desperdiçando o trabalho do Valdo, que vendo essa postura dele aí, recuou do tema. O que eu digo? Pega os trabalhos da década de 80, onde ele estava mexendo diretamente com a saída do corpo, espetacular. Avança. E além desse livro aqui, pode ir o Projeciologia, que saiu em 1985, a maior obra de saídas do corpo publicada no Brasil. Eu ajudei o Valdo a montar boa parte da bibliografia do livro. Tem muita gente que estuda hoje em dia e não tem essa ideia. E havia na primeira edição o nome dos colaboradores. Eu estava ali. Depois, com o passar do tempo, quando eu saí do trabalho do Valdo, o meu nome sumiu. Dos colaboradores sumiram, porque era uma nova vibe, ele estava com outra cabeça, mas eu participei desse livro aí em várias partes, vi os originais na minha mão, e a maior obra publicada no país sobre o tema. É assim, aproveita o trabalho do Valdo Vieira, filtrando tudo, e a parte de projeção é espetacular. Agora, todo o conteúdo do Valdo, filtra tudo, as ideias do Valdo, opiniões, é o Valdo, o homem. Pega o cara bom pra caramba na saída do corpo. Opinião tem a sua. Segue a sua, não precisa seguir o padrão de ninguém, e observa o que tem de bom naquilo, o que não tem, vai filtrando, inclusive, tudo que eu estou passando aqui para vocês. Pode ir. Essa é a capa de um livro, já estamos com 63 minutos, hein, Eudes? Eu acho que eu vou ter que deixar esse material, eu botei, na verdade, muita coisa. Faz uma coisa para mim, Eudes. Vê para mim, ali no PowerPoint, quantas imagens tem e em qual que nós estamos. Você vai precisar minimizar. E para você me dizer qual o número da imagem que a gente tem e quantas tem no total. É só você diminuir ele aí, tirar da tela cheia. É você porque acha? O meu aparece diferente do seu. Mas a gente tá na 75. Tá, quantas tem mais? Vê no final, total. Vai para 164. Quer dizer, não cheguei nem na metade ainda. O que a gente vai ter que fazer, pessoal? Vamos dividir esse tema. Eu vou mostrar esses dois últimos aqui. E aí a gente vai parar e vai quebrar o do meio, porque eu acabei botando muita coisa. E um detalhe, na semana que vem, dia 23, estará aqui comigo o professor Carlos, que é professor de yoga e canta mantras, expert em mantras. Pedi ele para vir para falar de mantras. Ele vai trazer o violão, talvez, faça algo aqui. Tá? Mas então, no dia 23, o professor Carlos estará aqui. No dia 30, eu volto na sequência com esse material, porque como já está agendado com ele, não tem como mudar, tá? Então vamos lá. Essa é a capa do livro Curiosidade de uma Experiência Espírita, do autor Nazareno Tourinho, que era de Belém do Pará, e ele fazia, como vocês estão olhando na capa, tem um cara dando um passe na moça, e a moça fora do corpo lá com os guias espirituais.
Ele fez uma pesquisa na área espírita de aplicação de passes para indução de saídas do corpo de médiuns. Trabalho primoroso, muito bom. E na época, eu e o Valdo Vieira, a gente trabalhava junto, fizemos vários trabalhos junto com o Nazareno Tourinho. Pode ir. Esse é o Rafael Ranieri, na área espírita. Era delegado em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. E ele era muito amigo do Chico Xavier. Pode ir. Na década de 80, ele publicou esse livro O Abismo, que são relatos de saídas do corpo, pessoal, no astral inferior, no umbral. Um livro bem pesado, mas é preciso conhecer esse outro lado, né? Em que ele vai no astral inferior em várias saídas, descrevendo os planos inferiores, através da saída do corpo, Eudes. Tá? O Abismo. Ranieri, pode ir. Depois ele lançou o livro O Sexo Além da Morte, que é a sequência desse anterior, onde ele narra coisas que ele viu também no astral inferior sobre perversão sexual através das saídas do corpo. São uma literatura um pouco mais pesada, mas para médiuns que trabalham com apometria, desobsessão e outras áreas é interessante. Pode ir. Tá, e esse é o João Vermelho no Mundo dos Espíritos, um romance que ele fez para criança, em que o Papai Noel é um mentor espiritual disfarçado que vem na noite de Natal, Eudes, e dá de presente para duas crianças uma projeção astral. Avança, olha o livro. Ah, não está o desenho, desculpa, volta, eu não botei o desenho. O livro é com linguagem infantil, cara, pra você ter uma ideia. Figura, tá? Eu vou parar nesse aqui, tá, Eudes? E aí, no dia 30 eu entro na sequência, porque na próxima quarta o Carlos vai estar aqui. E, gente, 170 imagens, nós não mostramos nem 80. Então, porque eu vou contando história de cada autor, isso dá uma ideia de conjunto, ainda vê um monte de autores bons com outros livros aí, lá pro dia 30, tá? Então, dia 23, o professor Carlos com o Yoga e Mantra, dia 30 eu retomo esse tema aqui com você, já vai ficar aí no desktop do computador do Eudes pra gente. O Eudes, faz uma coisa para mim, marca, não, depois eu faço isso, eu vou marcar ali para saber o ponto que eu parei. Sim, porque é tanta palestra, tanta coisa, que até chegar daqui a 2 semanas... aqui no computador, deixa aqui. Então, deixa anotado para mim, tá? Gostou dessa exposição? Porque eu falei de autores, estou dentro do tema da saída, livros, contei histórias, né? E, poxa, eu tô aí, cara, desde os 15 anos trabalhando com isso, agora com 62, estudando para uma vida inteira em cima disso, Eudes. E é a grande coisa da minha vida, cara. Olha a alegria que eu falo disso, o amor, porque você vê quando alguém gosta do que faz, sabe? Não é só estudo intelectual, não é coração, é tesão no que você faz, é simplicidade para poder expor os textos, tá? Agora, é incrível, cara, como essa literatura é rica de coisas e a maior parte das pessoas que falam de saída do corpo não tem ideia do conjunto, da visão de conjunto que te dá com a tua própria experiência quando você compara com a dos outros e faz a média, como é interessante a segurança que te dá. Tá Sim. Bom? Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo. Tá? Eudes, obrigado aí pela assessoria técnica. Eu que agradeço. Agora vou lá para Paulista almoçar e gravar o programa Boa. Viagem Espiritual, porque quinta eu vou estar no Rio e à noite tem uma live, cara. Ufa! Né? Eu não sei como Começamos 2024. Não sei como é que eu aguento fazer tanta atividade diferente, cara, e tantos temas, e por exemplo, lá no Rio, são 4 palestras em 4 lugares, todas lotadas. Isso vai dar umas 400 pessoas, em média. É o que dizem, né? Quem não faz amor, trabalha. Exatamente. Por quê? Fazer amor não é um trabalho? Tá certo? Porque se for um trabalho, não. Tem que ser prazer, alegria e diversão. É isso. Se não, se for trabalho, lascou. Gente, obrigado aí por tudo. Um abraço.